Ontem nós mostramos aqui uma história que, se for comprovada, é muito difícil da gente, tolerar, imaginar que isso ainda aconteça nos dias de hoje. Uma moradora do Lago Sul está sendo investigada, suspeita de ter batido, na empregada doméstica que trabalhou na casa da mãe dela por 18 anos. Essa senhora, essa empregada, está agora internada no hospital de base, esperando por uma cirurgia, porque, segundo conta, teve o braço quebrado nessa desavença. Hoje a gente vai voltar a falar desse assunto com a repórter Vanessa Vitória. VV, boa tarde para você. Você conseguiu então falar hoje, outra vez, com a família dessa mulher e apurou outros detalhes desse caso, não é? Boa tarde. Olá, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente, eu conversei com ele por telefone, um dos filhos, já que a Cleonice aí, ela tem 5 filhos. E o que ele atualizou? Esse fato teria acontecido na casa, no Lago Sul, e dali para a casa dela, onde é o Itapuã, ela leva mais ou menos até chegar na Ponte JK, na casa que ela trabalha até a Ponte JK, são 30 minutos andando. O filho disse que ela foi com o braço quebrado, saiu da casa, já que a filha da patroa falou que ela teria que sair de lá, ela pegou a bolsa para sair, a mulher teria jogado os pertences dela no chão, e aí quando ela consegue sair dessa casa, ela ainda andou mais 30 minutos até chegar na parada de ônibus, e depois mais uns 45 minutos para pegar o ônibus, chegar em casa e aí sim comentar com a filha o que teria acontecido, e só depois é que ela buscou atendimento médico. Então ele falou que todo esse trajeto, esse deslocamento Lago Sul até na casa dela no Itapuã, ela foi sentindo muitas dores. Ela segue internada, como você falou, e inclusive nós demandamos, a Secretaria de Saúde e também o IGES para saber como é que está a posição, para que ela seja operada, para que ela passe por uma cirurgia. Ontem nós tivemos informação da Secretaria de Saúde que, como o caso não é um caso de emergência, ela ficaria ali internada aguardando. E hoje o IGES atualizou com relação a quantas pessoas, quantos pacientes estão ali com tratamento ortopédico, precisando fazer cirurgias ortopédicas. São 25, Felipe, então ela está numa fila aí, vai precisar aguardar, porque essa demanda é de acordo com a emergência, os quadros mais graves de mais necessidade. Eles têm uma capacidade lá para mais ou menos 109 pacientes, e aí são 25 que estão aguardando e vai de acordo com a urgência. Felipe, voltando à questão aí da acusação de agressão, a gente conversou muito com essa família para poder entender uma logística. Você imagina só, você tem na sua casa durante 18 anos a mesma pessoa que vai todos os dias. Ela parte da sua família, imagino eu. Pelo menos comigo acontece assim. Hoje eu não tenho uma pessoa fixa, mas ela vai uma vez por semana e é a mesma da gestação do Davi. Quando eu tinha 6 meses de gestação, ela trabalhou na minha casa e é uma pessoa da minha família. Então a gente começa a imaginar como é que era a relação dela dentro dessa casa até chegar nessa violência, até chegar nessa acusação de agressão, inclusive física. O filho disse que, olha só, são 18 anos, então ela tem 5 filhos, alguns eram pequenos. Tem um que nasceu em 98, ele era pequeno, então cresceram com a mãe trabalhando naquele lugar. Então a gente fica pensando como é que era a relação. E o que o filho me disse? Falou assim, olha, Vanessa, a minha mãe ela tem uma sensibilidade assim, não tem muita informação e provavelmente ela pode ter vivido situações de violência verbal, mas não física, que fariam com que ela voltasse para o ambiente de trabalho, mesmo que ela passasse por xingamentos. Então ele acredita que só a motivação agora para que ela denunciasse foi porque realmente a questão passou de verbal para física. Inclusive, a gente vai ouvir um trechinho do que ele conversou com a gente ontem. A Kátia Gomes esteve com ele ao vivo e a gente vai ouvir um pouquinho do depoimento dele, do relato, para que vocês possam entender e ouvir, o que ele fala sobre isso. Vamos acompanhar. Por ela depender daquele emprego, ser totalmente dependente ali, que a profissão dela, com muito orgulho e digna, é empregada doméstica, é auxiliar do lar. Então, é a profissão dela e ela com medo de perder o seu emprego, de perder o seu financeiro para se custear a sua vida, que foi assim que ela criou todos nós, somos 5 filhos, ela criou todos nós assim, com muita dignidade, e minha mãe foi brutalmente massacrada ali, sabe? É complicado para mim falar disso sendo filho, sabendo que isso
acontece com a sua mãe, né? Então, é inacreditável que aconteça isso, sabe? É inacreditável, não dá para acreditar. É muito difícil para mim ter que estar narrando esse fato, é uma tortura. Cada vez que eu volto a falar dele, eu me sinto também agredido. E é uma tortura, mas a gente entende, porque minha mãe estava fazendo um almoço, coisa normal, e simplesmente pelo fato dela não estar de acordo com o cardápio, ela agredia a minha mãe verbalmente, sabe? A agressão monstruosa de tudo que ela falou para minha mãe, por se tratar de uma senhora que está naquela casa há 18 anos. No mínimo que a gente pede é respeito, no mínimo. E a gente ouve um relato como esse, né? Não querendo crer, mas sendo obrigado a se dar conta de que no Brasil o negócio é muito sério. Os direitos das empregadas domésticas, trabalhistas, né? Falando aqui juridicamente, foram estabelecidos não faz pouco tempo, né? O hábito, né, da gente ter uma pessoa dentro de casa, aqui no Brasil, distorceu um pouco a relação de trabalho, de certa maneira remonta à época da escravidão, né, de gente para te servir, você não considera exatamente como um serviço como outro qualquer, e aí vem uma legislação tão recente para tentar começar a fazer justiça com uma classe trabalhadora que merece tanto respeito, e a gente ouve o relato desse filho, imaginando mesmo que essa senhora pode ter ao longo da vida, talvez não só na casa dessa família, mas em outras, passado por situações de violência psicológica, verbal, que ela, coitada, pode nem ter se dado conta, né, de que estava sendo humilhada, inferiorizada, e agora procurou a polícia porque a partir do momento em que você relata que te tacaram manga verde, te deram um soco nas costas e que terminou com seu braço quebrado, aí talvez ela tenha, meu Deus, isso aqui está tão errado, isso é um caso de polícia. Mas a gente fica pensando, né, Vivi, que estado psicológico não trabalha uma pessoa assim para poder só buscar a polícia a hora que o negócio passa totalmente de qualquer limite do aceitável. A gente nota, né, nessa entrevista o quanto que a família está abalada. Sim, Felipe. Inclusive, a gente fica pensando em que momento ela teve esse start, né? Porque ela não chama a polícia imediatamente, ela ainda vai para casa. Ou seja, em que momento ela se toca realmente e entende que ela foi vítima de uma violência, que ela foi vítima de uma agressão. Então, tudo está em investigação, tudo está em apuração. O que nós temos são os relatos, né, da família e também dela, e as imagens que mostram ali que foi feita uma radiografia, que foram feitos exames e que essa mulher, ela passou pelo Instituto Médico Legal. E, inclusive, eu até questionei isso hoje com relação aos exames, até para poder entender, porque quem acompanhou o nosso jornal ontem viu que a nossa produtora, Ana Lídia, conversou com a advogada dela e ela negou e disse que conversou com a suposta agressora. E essa suposta agressora negou a violência e disse que essa fratura no braço já existia, que ela teria se machucado numa outra ocasião. Então a polícia tem aí um quebra-cabeças para montar, porque ela precisa ser muito, precisa mesmo com relação a esses detalhes, quando essa fratura aconteceu, essa fratura foi ocasionada por força externa, foi uma pancada de alguém. Então, assim, tem toda uma investigação acontecendo para que seja comprovada aí a violência dentro do ambiente. Um ponto, Felipe, é com relação às imagens, né, que a polícia vai buscar para investigar quando ela sai da casa. Como ela sai, qual é o trajeto, ali o percurso. Na casa não tem imagens, tá, Felipe? No local onde aconteceu aí esse desentendimento entre as duas que acabou chegando nessa violência, de acordo com o que ela relata, não tem imagem. Não tem, a palavra da suposta agressora contra a palavra da funcionária. Mas durante o trajeto, né, tem imagens que vão mostrar como é que ela saiu dessa casa, como é que ela levava a bolsa, se ela mexia no braço, que estava doendo, enfim. Essas imagens podem ajudar também a polícia a concluir e também o que o IML vai levar em consideração com relação ao que o corpo dela apresentava no momento desses exames. Mas eu volto a reforçar, Felipe, essa questão mesmo do vínculo que se cria quando você tem uma pessoa por um tempo na sua casa. E não é um tempinho, são 18 anos, é uma vida inteira. Não foi ontem, não foram 18 dias, foram 18 anos. Inclusive, eu perguntei também sobre o relacionamento dela com a patroa,
porque essa suposta agressora, ela mora lá, ela é filha, ela reside nessa casa e não seria ela quem faz a contratação, os pagamentos, seria ela quem convive diariamente. E aí eu perguntei com relação a essa patroa, a família também acredita que a mãe pode ter vivido situações, como ele disse, que não relatou, ou por desinformação, ou por necessidade mesmo de ter que pagar as contas e acabar se submetendo. E essa angústia desse filho, Felipe, você imagina só, sua mãe sai de casa para trabalhar e volta machucada? Essa não é a ideia, né? Ela poderia ter se acidentado no caminho, caído, enfim, mas voltar para casa relatando que foi agredida por uma pessoa ali que ela convive há 18 anos é estarrecedor. E é justamente isso que a família quer, que essa investigação prossiga e que essa investigação possa concluir o que realmente aconteceu e como tudo aconteceu para que tenha uma punição. Inclusive, vamos ouvir mais um trechinho do filho da Cleonice agora. As agressões foram muito graves. Iniciou verbal ali, né, de forma louca, né? Começou, passou ali, inclusive, a estragar a bolsa da minha mãe inteira, jogar tudo no chão ali, né? E minha mãe sair como um lixo, né? E ao caminho do portão ali, ela começou a socar as costas da minha mãe, a cabeça, passando embaixo do pé de manga, ela retirou as frutas, as mangas verdes, né? E começou a jogar na minha mãe encurralada, ficou encurralada no canto do portão, e ela jogando sem parar, e loucamente, totalmente possessa, agressiva com a minha mãe tentando se defender dela, ela dando socos e mais socos, até que, por fim, minha mãe quebrou o braço, sabe? É difícil de falar, é difícil. Eu me ponho no lugar da minha mãe naquele momento, sabe? Eu sou filho. É muito difícil falar sobre isso. Imagina a sua dificuldade, Danilo. E a sua mãe, inclusive, está internada agora no hospital de base. Ela está aguardando uma cirurgia. Sim, é o que acontece, né? Ela sofreu essa tremenda agressão, né? E depois, agora, a gente vai para a fila e sabe lá quando se resolve, o que vai fazer. No tempo de que só Deus sabe qual a sequela que vai ficar. Enquanto isso, ela não consegue trabalhar, não consegue mais nada, porque ela sempre trabalhou. E agora ela... Difícil. Vanessa Vitória, rapidamente, você conseguiu contato com a advogada da suposta agressora, né? Porque eu vou te fazer essa pergunta agora para a gente já chamar aqui um outro convidado que a gente tem para falar sobre o tema. Sim, Felipe. Falei com ela hoje pela manhã também para poder entender essa logística, inclusive trabalhista, como é que era essa relação, legalmente falando, dentro dessa casa, mas ela realmente é advogada da parte criminal aí da suposta agressora. Então ela só consegue falar a respeito da filha da patroa e não da patroa em si. Eu perguntei se eles ofereceram algum tipo de recurso financeiro ou de apoio psicológico, né? Uma vez que foi a filha, não foi a mãe, um apoio para essa família, para visitá-la, para ajudar aí com medicamentos, enfim. Ela falou, Vanessa, o que dá para a gente falar é realmente com relação à questão de investigação na Polícia Civil com relação à minha cliente. Isso se resume a isso. Então a investigação corre, não tem nenhuma novidade, né? Todas as provas aí, inclusive perguntei para ela, você tem ciência, assim, você tem algum tipo de garantia da inocência, né? Uma vez que a suposta agressora nega as agressões, você teria alguma prova, algo que possa mostrar? Ela falou, não, a gente não tem, a gente realmente vai aguardar as investigações. Também perguntei sobre as câmeras, sobre o circuito, se ela mesma foi atrás ou se ela estava aguardando só a polícia para que conseguisse concluir aí quem está falando a verdade. E ela também disse que não, mas se limitou à questão criminal mesmo, do que ela pode responder ou não, caso fique comprovado realmente que a dona Cleonice foi agredida aí pela filha da patroa. Então seguem as investigações, essa é a única informação que ela tem, que não é uma novidade, que não é atual, mas o filho também da dona Cleonice disse que a mãe já em algumas situações relatou, comentou que ela teria aí algum envolvimento com algumas situações de nervosismo e que já teria, Felipe, informações dele agredido a própria mãe dela, mas que na delegacia de polícia não teria nenhuma ocorrência porque a mãe chegou a ir à delegacia
mas depois não deu andamento. Então, assim, a gente não sabe qual é o tipo de situação emocional, psicológica dessa mulher e nem se essa acusação também é verdadeira, se procede. Mas a advogada foi super receptiva, disse que está à disposição, mas que não tinha nenhuma novidade e que também não tem algo assim que ela vá apresentar durante a investigação que possa fazer com que comprove que a cliente dela não foi agressora aí da dona Cleonice. Eu tenho um minutinho para você trazer para a gente a informação sobre a questão trabalhista dela. O que você apurou com a família? Felipe, a grande curiosidade aí era com relação a se ela tinha carteira assinada ou não. Ele me disse o seguinte, ela entrou nessa casa em 2004 e não teve carteira assinada, seria um vínculo empregatício constante, diário. Não seria uma mulher, uma diarista que vai 2 vezes por semana e não precisaria de carteira assinada. Seria uma pessoa que realmente trabalha todos os dias e aí seria de 2004 até agora. Porém, em 2019, teria acontecido o registro da carteira dela de trabalho ali, oficial, contudo, legalmente falando, teria acontecido a partir de 2019, Felipe. Ou seja, de 2004 até 2019, ela não teria nenhum tipo de vínculo empregatício, embora, segundo ele, fosse todos os dias trabalhar. Eu estava aqui fazendo a conta, então, 2004 até 2019, mais ou menos 15 anos, segundo a alega, trabalhando de forma irregular, né, porque não tinha carteira assinada, e 19, 21, 4 anos, talvez, trabalhando com carteira assinada. Segurem um pouquinho, VV, porque sobre esse assunto a gente convidou o advogado especialista em direitos trabalhistas, Ricardo Pego, para explicar para a gente, né, qual que é a situação que essa funcionária e qual que é a atitude que ela tem que ter a partir de agora. Doutor Ricardo, boa tarde, obrigado pela presença. Para começo de conversa, essa senhora está se recuperando de uma agressão que ela alega ter acontecido dentro do ambiente de trabalho. Eu suponho, mas o senhor pode esclarecer para a gente, que ela ainda continua no direito, obviamente, de receber os seus salários, né? Sim, ela tem direito a receber os salários. Primeiramente, boa tarde, né? Muito obrigado pelo convite. Ela tem direito, sim, a receber os salários dela, né? Pelo tempo que ela trabalhou. E o recomendado nesse momento, para ela, seria se afastar mesmo do ambiente de trabalho em que ela trabalhou, né? Pedir uma rescisão aí do contrato de trabalho, né? Essa rescisão, o ideal é que ela ocorra mesmo por uma rescisão indireta, para que ela consiga receber todos os direitos. Rescisão indireta, se eu não me engano, é isso, né? Ela alega ter uma justificativa para poder pedir o rompimento do contrato de trabalho, então ela pode sair dali tendo direito aos 40% de multa do FGTS e às outras garantias legais do trabalhador. Sim, a vantagem desse tipo de rescisão para ela é que ela vai receber todos os direitos que uma pessoa que foi mandada embora sem justa causa receberia. Aviso prévio, 13º, férias, vai poder sacar o FGTS, a multa de 40%, vai ter o direito ao saque do seguro-desemprego. A rescisão indireta, para colocar de uma maneira mais fácil de entender, seria similar ao empregado aplicando uma medida de justa causa no seu empregador. Estou pedindo demissão é por justa causa e por isso você vai ter que me pagar os direitos, porque não é certo o que está acontecendo aqui no ambiente de trabalho, por isso que eu estou saindo. O senhor foi bem claro, mas para a gente concluir, doutor, ela também pode acionar a justiça, se comprovadas as agressões, pedindo uma indenização pelo que ela sofreu nessa residência. Claro, e isso é uma coisa que eu recomendo demais que ela faça, porque o que ela sofreu precisa ser indenizado, né? Um ambiente de trabalho é um ambiente que o empregador tem que garantir que ele seja um ambiente seguro para o seu empregado, né? Ela, como sofreu esse tipo de agressão, tem sim o direito de recorrer à justiça, né, para pleitear indenizações por danos morais. E no caso dela, como ela inclusive quebrou o braço, a gente consegue equiparar isso inclusive a um acidente de trabalho, né? Se ela se afastar de fato pelo INSS por causa disso, né, ela ainda consegue garantir a estabilidade de emprego. Eu sei que no caso dela ela não tem interesse, com certeza, de continuar trabalhando nesse local, mas ela conseguiria uma indenização por todo o período da estabilidade, com a rescisão indireta. Doutor Ricardo, obrigado, tá, por ter tirado esses minutinhos e tirado essas dúvidas aqui para o nosso público. Bom fim de semana, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Sempre disponível para vocês. Muito obrigado.